Uma das possibilidades de criar comandos para gerar imagens mais complexas é utilizar o próprio ChatGPT para dar os elementos para a gente da imagem e dar exemplos também. Então, aqui essa técnica que eu vou ensinar é para ser utilizada principalmente quando nós não temos muito o exemplo certo, mas se você tem ideia da imagem que você quer gerar, mas você não sabe como gerar todos os elementos para que aquela imagem fique boa, fique, enfim, uma qualidade boa, né? Então, uma das formas é o seguinte, eu já fiz aqui os comandos, mas eu vou explicar passo a passo. A primeira coisa que a gente precisa é pedir pro chat, para a aplicação, criar uma tabela que vai dividir os detalhes da fotografia. E aqui eu escolhi fazer fotos de interiores. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, eu quero gerar uma sala, um quarto, um escritório, enfim. É para tirar fotos de interiores de casas mesmo. Então, eu pedi para ele gerar esses elementos-chave. E aí, eu pedi também, eu pergunto aqui, isso daqui é uma técnica, né? Se ele tá entendendo o meu pedido. E ele vai e gera os elementos para mim. Então, elementos de design, layout especial, materiais e acabamentos, detalhes arquitetônicos, mobiliário e decoração, uso do espaço e atmosfera. E aí, olhando esses elementos, eu pensei aqui em mais alguns. Aí eu pedi para ele adicionar. Eu falei, além desses elementos, por favor, adicionar o ângulo da câmera, que é para me dar flexibilidade de onde eu quero que essa imagem esteja sendo tirada, assim, se fosse uma fotografia, né? Então isso traz flexibilidade para composição do meu comando, o estilo, o tipo de cômodo, então se é uma sala, se é um quarto, eu achei importante mencionar isso, a iluminação também, que eu acho que é para foto, né? É importante, o período do dia e também o tipo de arquitetura que vai estar ali dentro daquele quarto. E aí ele adicionou, no total dando 13, e eu pedi para que ele preenchesse a tabela com 20 exemplos. E aqui, o que é importante também é que eu falo aqui no primeiro comando, né, para ele criar, que cada um desses elementos vai ser uma coluna, né? Isso é importante, porque cada linha que ele gerar a partir disso vai ser um comando. E esse comando vai depois gerar pra gente imagens na aplicação que você preferir, porque eu vou usar aqui o Leonardo, porque eu gosto muito de usar o Leonardo, mas você pode usar o Playground, você pode usar o próprio Stable Diffusion. Todos esses comandos aqui funcionarão com o Midjourney, com o Blue Willow, com quem você quiser. E se você está nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, dessas outras aplicações, assiste o vídeo sobre geração de imagem, que lá eu dou algumas opções e você pode escolher uma delas para começar a fazer essas imagens. E aí, a partir disso, eu vou pedir... Veja que eu pedi 20 exemplos e ele não me gerou 20, né? Ele não preencheu os 20, mas tudo bem. Depois dá para ir pedindo para ele preencher mais. Eu acredito que é porque para preencher a tabela, ele acaba processando muita coisa e tal, então ele dá uma colapsada ali no meio da tabela. Mas ele gerou algumas linhas para mim, né? E aí eu pedi, por fim, para que ele escrevesse cada uma das linhas, separando os elementos com vírgula e em inglês. Porque cada linha, como eu falei, vai ser um comando para gerar a imagem, né? E em inglês, porque essas ferramentas, né, que nós estamos utilizando para gerar imagens, elas obedecem os comandos em inglês e de uma forma muito precisa, né?
Não sei se alguém aqui já tentou gerar imagem em português, mas não sai coisas tão boas assim. E aí, aqui dá para dar uma validada, né, nos elementos que foram preenchidos aqui pelo chat. Faz bastante sentido. E eu escolhi alguns desses comandos e joguei aqui no Leonardo. Agora vamos ver o que o Leonardo gerou pra gente. Bom, o primeiro foi esse escritório aqui, né? Um escritório que ele tem vários detalhes aqui. Olha, o comando assim gerou ambientes muito bonitos com os móveis, porque um dos elementos, não sei se vocês lembram, mas era um tipo, né, de mobília. Era o estilo, né, da mobília. E aí veio, assim, algumas imagens muito legais, assim, bonitas, com muito detalhe. E, assim, eu achei a qualidade excelente, assim, para design de interiores. Gostei bastante. E, assim, ficou muito bom. Inclusive, tem aqui uma paisagem, e, enfim. E esse aqui também achei bem legal, que gerou uma sala de jantar e com vidro, né? Tem bastante vidro, então dá pra ver bastante também a paisagem dessa sala. Então, os detalhes em madeira, né? Bastante. Esse aqui tem umas cores mais fortes, né? Umas cores em roxo, porque tinha paleta de cor também, né? No exemplo. Também achei que ficou bem bonita a imagem, muito bem feita. E achei o resultado desse comando muito bom. Peguei um outro que gerou aqui um quarto com as paredes de pedra, com um estilo diferente também, mas muito bonito e muito preciso. Dá pra ver que o Leonardo entendeu muito bem, né? A requisição e gerou uma imagem sem distorção, enfim. Tem alguns defeitinhos, né? Por exemplo, aqui, vejam que o fio, né? Ele tem um problema aqui com o fundo, né? Porque esse fundo de pedra acabou dando uma confundida. Mas depois dá pra fazer ajustes simples, caso a gente precise, tal, precisa de uma imagem certinha, dá para usar o image to image, dá para fazer algumas coisas para consertar. Mas no geral achei muito bom também a qualidade. E aqui essa cozinha, né, que também ficou sensacional. Olha os detalhes, né? E também tem essa questão, né, da onde a câmera da onde tá sendo tirado, né? Aqui ficou bem à altura dos olhos mesmo, né? Muito bonito. Achei essa daqui também muito bom. Os detalhes, né, da cozinha, ele traz tudo bonitinho, muito bem feito. Essa sequência aqui eu achei muito bonita também. Então, assim, eu escolhi gerar esses, só pra gente ver o efeito, a qualidade. E para design de interior, eu achei que funcionou muito bem. E essa ideia, né, que eu tô falando aqui, ela serve para vários exemplos. Então, se eu quiser colocar e criar uma tabela diferente dessa, eu posso criar com outras ideias. Eu fiz aqui um outro exemplo para mostrar para vocês. E aí o chat deu uma confundida que eu quero mostrar esse exemplo também para mostrar para vocês o que pode acontecer. Porque eu pedi para ele criar a tabela, né, dos detalhes de uma fotografia de paisagem natural, né, seguindo os elementos-chave, sendo que cada um desses elementos será uma coluna. E aí ele entendeu, e aí aqui ao invés dele listar os elementos, ele fez uma tabela dos elementos. Eu achei... Isso aqui já foi um pouco diferente, né, do que eu tinha pedido. Pelo menos da primeira vez que a gente pediu para design para quartos, para design de interiores, né. E aí, eu pedi, né, ele listou direitinho. Eu não acrescentei nenhum elemento. Eu achei os elementos... os elementos parecem que faz sentido, mas eu podia, né, ter incluído aqui
a posição da câmera. Ele já trouxe, né, iluminação, até porque para uma fotografia de natureza é um elemento importante, né? Mas dava para colocar umas coisas aqui a mais, né? Com certeza. Então, mas estamos fazendo aqui um exemplo, eu pedi para ele criar essa tabela, né? Com os 20 exemplos. E aqui, ó, ele falhou, que é aquilo que eu falei, né? Ele não vai preencher os 20, porque ele acaba colapsando aqui em um momento. E a última linha ele acabou não conseguindo preencher. Aí eu pedi para ele completar. E aí depois eu pedi para ele escrever cada linha separando elementos por linhas. Tá errado, né? Então aqui é separando por vírgulas. Quando eu fiz isso, eu acabei fazendo com que ele gerasse cada elemento descrevendo, né? Então a localização, a composição e tudo em inglês, né? Que eu pedi. E aí, quando ele gerou isso daqui, entre aspas, errado, porque eu cometi, né, um erro aqui, pedi para ele separar por linhas ao invés de vírgula, eu pensei, nossa, será que se eu usar o comando com essas descrições, o Leonardo vai entender? Aí eu decidi testar, e para ver se obtinha alguma coisa diferente. E aí aqui eu escolhi alguns, essa daqui foi em Bali, né, uma praia em Bali, com pedras e tal. E as cores, né? Por isso que tem essas pedras aqui azuis e tal. Eu achei que ele gerou uma imagem assim, né? Não é... É meio diferente, né? Mas ele conseguiu gerar a imagem. E assim, a forma como ele gera a imagem tem muita relação com os elementos, né? Porque aquela cor azul lá, tal, acaba... fazendo com que ele, enfim, ele entendeu, no final das contas ele entendeu os elementos ali, ele conseguiu gerar a imagem. E aí eu fiz de novo a mesma imagem, só que usando o Stable Diffusion 2.1, e aí ele ficou um pouco assim, mais próximo da realidade, né, acho, assim, uma imagem parece mais real, assim, uma praia mais... parece uma foto mesmo. E aqui eu tinha usado o Leonardo Signature, que tem os modelinhos, né, que a gente pode escolher. Esse aqui do parque de Yellowstone, eu achei que não ficou tão bom assim. Pode ser também que eu usei o Stable Diffusion e também porque aqui, né, tem algumas coisas um pouco complexas, né, o geyser e tal. Acho que ele não é tão treinado assim para gerar o geyser, então eu mudei o modelo e acabei colocando o Leonardo Signature. Com o Leonardo Signature ele parece que gerou algumas imagens um pouco melhores, mas ainda assim é uma paisagem, eu acho que um pouco difícil de reproduzir. Se eu quisesse, né, gerar e precisasse disso, seria bom pegar lá uma imagem real e tentar dar uma olhada nos elementos necessários para reproduzir essa imagem. Mas essa daqui eu achei que aproximou mais. Eu também peguei o comando lá dos Alpes Suíços. Achei que ficou bem legal. Ficou bonito. E, por fim, eu pensei assim, vou tirar os elementos, vou trazer só o comando original, né, que eu tava tentando fazer. E aí ele gerou aqui também imagens muito bonitas e achei que não prejudicou não ter trazido esses elementos, né, pro comando. Acredito que a ferramenta conseguiu compreender o que a gente queria, né. Então, assim, essa metodologia, ela é boa para a gente gerar imagens que são complexas, imagens que têm muito elemento e variações também, porque quando a gente quebra em elementos numa tabela, dá para usar o chat para dar ideias, né? E conseguir gerar várias variações. E se você não tá com muita ideia, esse método aqui, ele funciona muito bem. Então, essa é a dica de hoje para utilizar o chat GPT para criar imagens complexas e imagens assim que não são tão fáceis de
conseguir todos os elementos. E com certeza o exemplo de design de interiores funcionou muito bem. Acho que para quem precisa gerar esse tipo de imagem, vale muito a pena usar essa metodologia. Então era o que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal para os próximos e me falem se se interessam por esse tipo de conteúdo, comenta. E muito obrigada, até a próxima.